Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Circuito Olimpismo 365. Essa edição que aconteceu lá em Minas Gerais. E para você que não sabe o que é o Olimpismo 365, é uma iniciativa global do Comitê Olímpico Internacional e é liderado no Brasil pela Demar Aprendiz. E tem como objetivo levar o esporte, a educação e o espírito olímpico para jovens de todo o Brasil. Estamos aqui em mais um evento do Olimpismo 365, um evento que inspirou muitas pessoas aqui em Minas Gerais. E dessa vez com a presença do bicampeão olímpico, Serginho. Serginho Escadinha, um dos maiores atletas brasileiros da história das Olimpíadas, chegou a 4 finais e ganhou 2 medalhas de ouro. A gente ia precisar de umas 3 semanas para ficar conversando aqui, ainda mais falar desse espírito do olimpismo que para mim é maravilhoso. E sabe que aquele negócio que você fala assim, cara, eu vou lá conversar com essa garotada, com esses jovens, achando que a gente vai ensinar algo, mas você acaba aprendendo muita coisa. E eu vou embora com o coração muito cheio de alegria, muito cheio de amor, de saber que tem pessoas como você, de muita gente que faz as coisas acontecerem. E eu poder vestir uma camisa como essa, que gera frutos, que gera oportunidades, que gera educação, que gera esporte, que gera oportunidades. Tem que falar, eu saio daqui emocionado, eu sou um cara que eu fico feliz demais de participar. Agradeço muito por ter sido escolhido, de estar aqui. Aquilo que eu falo, eu sou um contemplado, então mais uma vez eu estou sendo contemplado de poder vestir essa camisa aqui. Eu tô orgulhoso de mim mesmo, de poder estar aqui. Obrigado. Outros atletas virão, novos campeões olímpicos virão, mas aquele legado que você deixa é que é a coisa mais importante, você poder deixar todo o ensinamento para um amigo, você poder ajudar o futuro que esses são esses jovens. Qualquer ensinamento, qualquer passagem que a gente teve dentro da quadra ou fora da quadra, dentro da Olimpíada, você poder passar isso, pode de repente virar a chave para um jovem que está realmente, às vezes, desacreditado, desmotivado, né? Principalmente a saúde mental, que a gente sabe que é uma doença silenciosa, que ela acaba tirando muita coisa de jovens que têm um potencial gigantesco e às vezes tiram o ânimo. E às vezes você poder dar um simples abraço, às vezes você colocar a palavra certa no momento certo, você consiga trazer esses jovens para perto de novo, até porque a educação sem o esporte não é nada e o esporte sem educação, o esporte também não é nada, né? E vocês agregando esses dois valores junto com os valores olímpicos, né? Você poder trazer pessoas que viveram o alto nível da melhor forma, trazer exemplos bons, coisas boas, essa oportunidade de estarem perto deles, da gente estar perto deles, para mim também é muito bom e é muito gratificante. E a melhor coisa do mundo é você vir aqui e ter 200 crianças, 200 adolescentes e todos eles olhando para você, olhando nos seus olhos. Isso aí para mim não tem presente melhor do que todos olhando no fundo dos seus olhos e querendo pegar cada coisinha que você fala. Então, eu estou indo embora muito feliz e muito contente. E será que os jovens curtiram a presença do medalhista? Eu achei uma experiência maravilhosa. O discurso dele tocou não só na área do esporte, mas também tocou em mim, na minha área profissional, na minha área pessoal também. Achei edificante, maravilhoso. Eu achei muito interessante, né? Porque muitos jovens eles não têm a oportunidade de conhecer
o esporte em si e descobrir o que eles gostam de fazer. Só que nesse olimpismo, muitos jovens vão descobrir o que eles têm no fundo do coração deles de querer aprender, seja um esporte de natação, luta, qualquer coisa que seja assim, que faz bem para a saúde também. Cara, vou ser sincera, foi muito bom, foi maravilhoso ter a presença dele aqui, sabe? Contou a história dele pra gente, explicando várias coisas boas, que eu levei pro coração algumas coisas, dele falando sobre a vida dele, pensei assim, cara, é isso que eu tenho que fazer, porque eu quero seguir essa carreira de vôlei, sabe? Chegar profissional. Na verdade, então, fui classificada para a Seleção Mineira, às vezes, se Deus quiser, a Seleção Mineira. Eu pretendo muito chegar muito na seleção, lembrando que o Serginho falou comigo. Ele falou assim, cara, meu grande ídolo tirou foto comigo e falou umas coisas que eu precisava ouvir. Então acho que isso foi uma presença enorme dele estar aqui com a gente. Muito legal, né, gente? O Serginho Escadinha, gente boa demais, falou um pouco sobre a sua vida e também a sua trajetória olímpica e inspirou diversos jovens em Minas Gerais. E além da presença do Serginho Escadinha, tivemos ações inéditas no Olimpismo 365, que foi a visita em projetos sociais relacionados ao esporte. E também presenteamos esses projetos com alguns materiais esportivos para impulsionar ainda mais esse trabalho lindo. E agora você confere como que foi a visita a esses projetos e além disso ainda conhecemos a Arena MRV do Atlético Mineiro e também o América Futebol Feminino. Estamos aqui em mais um momento de Olimpismo 365, dessa vez na Associação Mineira de Paradesporto, para entregas de kits esportivos para ajudar nesse projeto que é tão lindo e você confere agora. A M Paradesporto ela foi fundada em 2017 a partir da percepção de alguns profissionais da área de educação física, fisioterapia, psicologia, de que a gente precisava democratizar o acesso à prática esportiva. Eu participei de um evento em 2013, as Paralimpíadas Escolares, e o esporte paralímpico ele me encantou de diversas formas e mudou o meu olhar quanto a pessoa com deficiência. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte, depois desse evento, eu tive a ideia de criar uma organização sem fins lucrativos para a gente poder democratizar, a gente levar o esporte para mais pessoas. E daí nasce a M Paradesporto, que hoje atende, é um orgulho falar isso, a aproximadamente umas 300 pessoas com deficiência por mês. Então a gente tem projeto hoje em algumas cidades de Minas Gerais e a gente atende a todas as pessoas com deficiência, porque a gente trabalha a iniciação paradesportiva, que é uma metodologia que nos permite adaptar o esporte de acordo com o perfil funcional de cada aluno nosso, democratizando a prática esportiva. No início de tudo, a gente começou com futebol de 7 para pessoas com paralisia cerebral. E já na nossa primeira viagem para um campeonato brasileiro, com o intuito de participação, de que aquelas pessoas vivenciassem a competição, já nos trouxe tudo o que viria, né? E como era importante esse impacto. A maioria dos nossos alunos sequer já tinham viajado de avião ou tinham ficado hospedados em um hotel e muito menos vivenciado a competição. É fundamental, né? O momento que ele tem para praticar alguma coisa, porque é difícil. Você não tem políticas públicas para sair para a rua, por exemplo, fazer uma caminhada. É complicado, porque ele pode soltar da minha mão e carro pegar. Então, assim, esse lugar fechado aqui com gente profissional para estar atendendo é muito importante. Ele já está nesse projeto tem 3 anos e eu não pretendo sair, não. As crianças, de certa forma, elas gostam muito do esporte, né? Faz muito bem para eles que têm, né, cada uma dentro das suas limitações, né? Então, assim, o esporte faz bem demais a conta, né? Tanto para a saúde mental também deles, todo dia faz uma atividade da terapia escolar. Então, assim, o esporte também vem para agregar, né? Dentro da parte das terapias também. Né? E ajuda também, até mesmo na atividade física da criança, fazer um esporte, ajuda também até na perda de peso também, né? Então, assim, a criança com deficiência, ela não pode ficar parada nunca.
um projeto desse aqui é de suma importância para as crianças, né, que estão dentro dessas condições. E eu espero que um projeto desse aqui não para nunca. E lá ainda encontrei o Cauã, um jovem que é destaque na bocha nacional. Eu comecei quando estava na pandemia, me convidaram para vir, aí eu testei o esporte, comecei a gostar, depois disso não quis sair mais. Estava em Curitiba, já fui para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. É uma experiência super legal para mim e eu gosto também, porque eu gosto de viajar, gosto de conhecer lugares novos. Aí para mim é muito divertido. Competir lá é excelente, a gente tem que tem que prestar muita atenção nas placas, olhar o tempo de jogo, porque se demorar muito a gente perde a bola e a bola é queimada e depois não tem como pegar. Aí é um esporte que tem que ter muita concentração e paciência também. A M Paradesporto abriu essa porta para nós, né? Porque antes não tinha. Porque também aqui é muito difícil da gente conseguir as coisas. Aí, graças a Deus, abriu essa porta para ele, cada vez que passa, ele treina mais, aí vai participar das competições, que é muito gostoso, a gente tá lá junto, torcendo para os meninos, né? Assim, é um jogo muito difícil, porque precisa de muita concentração, precisa de ter atenção no jogo, e graças a Deus o Cauã foi aprendendo a ter, né? E no Rio de Janeiro ele ficou em 5º lugar. Legal. Jogou contra atletas mais velhos que ele, a gente nem fica sabendo, para poder não ficar com medo na hora das competições. Agora, em Curitiba, ele jogou. Também teve atletas que já foi para São Paulo, né, do Brasileirão. Ele ainda não chegou lá não, mas nós vamos treinar bastante para ele poder chegar lá, se Deus quiser. É a união, assim, de um trabalho pedagógico, de inclusão com os nossos jovens, com tudo que a gente faz enquanto propósito de vida, de transformar vidas, né? Ver os jovens, as crianças PCD nessa quadra, interagindo, brincando, levar para os nossos aprendizes aquilo que a vida tem de bom, né? Da inclusão, da transformação, de estar prontos para o mundo e para a vida, tudo que a vida nos oferece. Então foi um dia muito proveitoso, um dia muito gostoso, de vários sorrisos, no sentido de que estamos todos juntos em prol da educação e da inclusão das pessoas. Estamos aqui na Associação Formando Cidadãos, Esporte e Cultura no aglomerado da Serra, uma das maiores comunidades do país, para conhecer um projeto de esporte que é sensacional e ajuda centenas de crianças e jovens aqui dessa comunidade a terem uma nova realidade, também uma nova perspectiva sobre a vida. E você confere tudo isso agora. A importância desse projeto da minha vida é tudo, né? Até porque eu comecei basquete mais velho, eu não tive a mesma oportunidade que esses meninos têm, de ter uma escola, né, nascida e criada aqui dentro da Serra. Então isso aqui praticamente não existia, né? Praticamente não, na verdade não existia. Hoje tem, porque a gente resolveu reunir e dar início a esse projeto. E tudo começou com uma brincadeira na praça, eu e um outro amigo batendo bola no X3, depois a gente resolveu juntar e montar um time que chama Serrão, né, basquetebol, que é um time adulto. Aí do time adulto, eu conheci o Medina, que é um dos treinadores lá do Olímpico. Depois eu conheci o Ramon também. E assim a gente foi e iniciou esse projeto, na Praça do Cardoso, na Marra. Medina pegou umas bolas emprestadas lá no Olímpico, que ele trabalhava lá. A gente chegou, pegou os meninos na praça, jogou bola dentro da quadra e deixou o bicho pegar. A minha escola realmente foi nas quadras da rua. Aí isso me motivou a dar continuação, a continuidade, né? E ensinar também. E hoje, graças a Deus, eu estou estudando. Eu estou quase terminando meu curso de educação física. E estou dando treino. Hoje eu posso falar que eu sou um treinador, né? Um cara que começou na rua. A gente ali viu um caminho para poder ajudar uma comunidade, né? Hoje o aglomerado da Serra é o maior colégio eleitoral de Belo Horizonte, tem 60 mil pessoas que vivem na margem da pobreza, né? Muita gente pode falar que no mínimo 50% da população aqui não tem saneamento básico, né? Então assim, a gente tenta fazer um pouquinho, trazer no esporte, porque a gente sabe que o esporte é a ferramenta principal de transformação das crianças, né? Eu comecei com 7 anos e eu sei o que o esporte fez na minha vida
E eu não passei aperto financeiro, eu tinha uma base familiar e aqui a gente sabe que a galera tem muita dificuldade mesmo, então a gente tenta trazer um pouquinho ali de felicidade e alegria, de mostrar que eles também podem ser alguém, um atleta, ou ser um homem, né? Ou ser um médico, ou ser o que eles quiserem ser. Né? Então a gente tenta trazer isso aí um pouquinho cada dia, a gente sabe que uma hora a gente vai conseguir mudar a vida deles. E a criançada ficou muito animada com a nossa visita. E todo mundo queria dar entrevista. E ver as crianças com essa energia é sensacional. Coisa que só o esporte e a educação nos traz. E esse, gente, é o futuro da nossa nação. Com muita alegria e esporte todo dia. É muito bom, assim, a gente, em vez de ficar só no futebol, queimada, vôlei, esses trem, a gente tem a experiência do basquete só. Eu só queria falar porque desde quando os meninos me chamou aqui para poder experimentar, eu comecei a gostar desse esporte, fui praticando e hoje eu tô aqui treinando, evoluindo cada vez mais. Depois desse menino me chamar também, eu gostei muito desse esporte. Muito bom, gostei mesmo. Minha esporte favorita é basquete. Eu quero que todo mundo aprenda, principalmente eu. Quando eu entrei no basquete, o Giovanni ficou muito feliz comigo. Aí eu fiquei treinando até ficar nesse nível. Aí na hora que eu fiquei nesse nível, eu tô vendo que eu tô muito bom. É isso, você tá gostando? Tô demais. A gente acha que vai chegar aqui, vai ter algo para ensinar, mas a gente acaba aprendendo. Como eu falei pro Ramon, aqui é o mundo dentro de uma cidade, dentro de Belo Horizonte. Aqui tudo acontece. E a gente está aqui junto com jovens, junto com crianças que tem pouco acesso e ver os olhinhos deles brilhando com a gente chegando com o material, com a bola, com a energia, com o abraço, com o oi, pessoal, vocês estão bom. Então, assim, é muito gratificante. Eu estou aprendendo, né? É o momento aqui do olimpismo que acho que a gente sai ganhadora, né? Vencedora de toda essa semana que a gente vai brilhar. Olham pra gente com um olhar diferente, né? Como se a gente não pudesse estar fazendo aquilo ou que aquilo não seja pra gente. Mas eu acho que a gente busca conquistar o nosso espaço, nós mulheres, em todos os lugares, seja no mercado de trabalho ou no esporte também. E a gente luta por isso todos os dias, é para conquistar o nosso espaço e nada mais. Estamos aqui em Minas Gerais para conhecer o projeto social Futebol é Vida, que aborda o futebol feminino que tem crescido no Brasil, mas ainda deve ser valorizado. E esse projeto que valoriza muito essa prática esportiva. E hoje o Olimpismo 365 trouxe alguns materiais esportivos para impulsionar ainda mais esse projeto. E você confere tudo isso agora. O projeto começou em 2009, exatamente com a preocupação de trazer para esse público feminino um local onde elas pudessem estar se preparando para o futebol feminino, que pudesse dar uma estrutura para elas, que não se encontrava em lugar nenhum em Belo Horizonte naquela oportunidade. Aí nasce o projeto como futsal, o projeto foi crescendo, depois começou migrou para o campo e hoje a gente atende aqui quase 90 meninas já, entre a categoria sub-13, sub-15 e sub-17. Nós temos hoje por volta de 15 meninas já nos Estados Unidos, foram para lá para estudar e também jogar. Temos também em várias equipes profissionais do Brasil, nós temos várias atletas que já passaram aqui pela base, e não só de Minas, mas de vários estados do Brasil hoje. A preocupação sempre é nessa formação também de alta performance, para que elas tenham esse espaço nas grandes equipes, mas também trabalhar alguns valores, algumas vertentes que levarão como formação de cidadã
para o resto da vida. A gente não trabalha só com futebol, só com preparação física, a gente trabalha aqui com sonhos. Muitas dessas meninas, aliás, muitas não, a maioria delas vem para cá com um sonho, com uma vontade, muitas saem de casa, a maioria não mora aqui próximo, né? Tem meninas que vêm de outras cidades, já teve meninas aqui de outro estado que vêm só para participar do projeto Em Busca do Sonho. Então a gente tenta trabalhar com muito cuidado, né? Com muita certeza do que a gente está fazendo, para que a maioria delas possam chegar ao seu objetivo, que é estar num clube profissional, estar disputando campeonatos grandes. Além disso, o nosso trabalho também é fazer com que elas se tornem boas pessoas, né? Boas cidadãs. O projeto mudou muito a minha vida, tanto no futebol, tanto em aprendizado. Aprendi muito com os professores, também com as meninas que vêm compartilhando comigo. E é tipo assim, muito bom estar aqui. A gente vem aqui treinar, sim, claro, mas a gente se diverte muito, compartilha muitas experiências, muitas outras coisas também. É muito importante para nós mulheres, né, para ter uma inclusão, ainda mais no esporte, ainda mais no futebol, né, que é reconhecido pelos homens. Então eu tô achando muito legal de ver as meninas praticando e serve de inspiração também para não desistir daquilo que a gente quer, né? E eu perguntei pra Alice, uma das atletas do projeto, como ela rebatia esse machismo contra o futebol feminino. E a resposta foi muito boa. Uma alegria, deixa eu falar sozinho, pra mim é uma palavra, se deixa falar. E ainda conhecemos o projeto do Minas Quad Rugby, o rugby em cadeira de rodas. O Minas Quad Rugby, que é o maior vencedor da modalidade no Brasil, sendo pentacampeão brasileiro. Esse esporte que é muito desafiador e que muda a vida de muitas pessoas. Ele muda a vida de cada atleta que está aqui. Não é só ali em quadra, é o fora de quadra. A maioria dos atletas que estão aqui, antes do rugby, eles só ficavam em casa, numa cama. Não todos, posso estar generalizando. Mas, no meu caso, por exemplo, mudou minha vida. De 2 anos para cá, 2 anos e meio, que eu conheci o rugby, minha vida mudou completamente. Eu não saí de casa, não tinha nenhuma fonte de renda. Depois do rugby, minha vida mudou. Voltei a dirigir, depois de 2 semanas no rugby, voltei a dirigir, voltei a sair de casa. 3 meses eu estava viajando. Em 2 anos eu já viajei para mais de 9 campeonatos. Já rodei o país quase todo. Hoje eu sou presidente da associação, então assim, isso aqui transforma vidas. Da pessoa com tetraplegia, então assim, é uma maravilha. Isso que é o rugby em cadeira de rodas. O rugby em cadeira de rodas é um esporte que foi criado pensando na pessoa com lesão medular cervical. Então são os tetraplégicos, né? E no rugby em cadeira de rodas, que quando ele nasceu, o pessoal colocou o nome de Murder Ball, que é bola assassina. Tem até um filme legal demais se vocês assistirem aí. Ele foi pensado da seguinte forma: quando você passa dentro dos cones, a gente tem lá no fundo da quadra 2 cones, e a ideia é passar dentro dos cones com a posse da bola. Então se eu tô com a posse da bola, seja na mão, no meu colo, no meu pé, desde que eu tenha sobre posse da bola, se ela estiver debaixo do meu braço, eu tô controlando ela com posse, eu faço o ponto quando eu passo entre os 2 cones, entendeu? Aí, depois desse fundamento básico, eles começaram a colocar outras regras, como a de tempo para passar o meio de quadra, porque o jogo fique um pouco mais progressivo, que a gente precisa de 12 segundos e meio no máximo para passar o meio de quadra. Passou esses 12 segundos e meio, a gente perde a posse da bola. E a gente tem 40 segundos para completar um ataque. Então são semelhanças ali com o basquete, com as regras que tem no basquete. Só que no basquete são 24 segundos, né, de ataque. Então a gente tem 40 segundos para completar um ataque e 12 segundos para passar metade para metade do campo de ataque. Falo que o esporte salva vidas, né? Eu era atleta antes de sofrer um acidente, e aí depois eu uni o útil ao agradável. Eu era da natação, aí recebi um convite de um atleta que está aqui para vir conhecer o rugby e gostei. Eu sempre fui um cara mais assim vamos falar assim, o rugby é um esporte violento, eu sempre fui um cara mais elétrico, então eu sempre gostei mais da agressividade. Então o rugby pra mim casou, né, nessa parte. O rugby, eu não falo só o rugby, como o esporte em si salva vidas, salvou a minha vida, né, velho? Porque eu ficava em casa, não fazia exercícios dentro de casa, mas não era da mesma forma quando eu andava, né? Aí depois que eu conheci o rugby foi uma virada de chave, né? Mudou a minha vida totalmente. Viajo bastante
Viajo bastante, conheço vários lugares, várias pessoas, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, né? Fiquei na seleção um tempo também, fiz parte da seleção brasileira também, então só agradeço, né, o esporte e o rugby. Eu sinto como se o rugby fosse a minha segunda família, sabe? Me deu vontade de viver. No início da lesão é muito difícil a gente aceitar. Muita gente passa por problemas muito complexos, tem que tomar vários tipos de ansiolítico, né? Rivotril, Frontal. Muitas pessoas não se aceitam nessa condição, compara muito o antes e o depois, acha que a vida acabou, se coloca em situação de risco, tem uns que tentam contra a própria vida. E o rugby para mim foi assim, abriu meus olhos para uma nova possibilidade, porque desde antes do acidente eu já gostava de esporte. O meu acidente foi praticando esporte, eu caí de bike. E nessa sinergia toda aí, eu achei que eu nunca mais ia poder fazer esporte, achava que eu era um inútil, que eu não me encaixava na sociedade, e o rugby ele me trouxe uma visão diferente, mostrou que existe sim vida após a lesão, que existe sim um espaço que me cabe, que eu sou reconhecido, onde que me trata como família, onde que me trata como igual. Mexeu comigo, mexeu com você, mexeu com quem está nos acompanhando, né? Porque é um projeto inspirador, impressionante como esses atletas, né, eles superaram um cenário de adversidade, onde para mim muitos ali é o fim da vida, não, né, eles souberam recomeçar, né, e através do esporte, né, buscaram, né, o apoio que precisavam para seguirem, né, as suas vidas, para tocarem os seus projetos, né, todos ali têm as suas atividades profissionais e dedicam parte da sua semana para a prática do esporte, né, dentro desse cenário do paradesporto, e sem dúvida nenhuma foi um momento único para nós que pudemos aqui acompanhar de perto. E além da visita em projetos sociais, tivemos a oportunidade de conhecer o América Futebol Feminino e também a Arena MRV do Atlético Mineiro. Parabéns à sagacidade do projeto. Quando eu descobri, fui apresentada ao Olimpismo, achei muito interessante o formato de vocês rodarem o país e levarem experiências regionais diferenciadas aos jovens em contato com atletas. Obrigado por terem escolhido a CEDESE, a Subsecretaria de Esportes, como norteadora dessas visitas, aceitando as nossas indicações. Já tivemos várias indicações da semana que vocês estiveram presentes, e hoje a gente está aqui no campo de futebol do América, no CT do América, com 2 categorias de futebol feminino treinando, a base e o profissional. É uma estrutura diferenciada para o futebol feminino, vocês podem saber, e rodando o país, vocês puderam constatar a estrutura do América, e o mais importante ainda é trazer a sociedade civil, trazer esses alunos dessas escolas públicas que estão sendo direcionados para o mercado de trabalho para ter a experiência no esporte, para ter a experiência no esporte olímpico e apoiar a modalidade do futebol feminino, que precisa muito desse apoio para que a gente possa construir e receber, de fato, uma linda Copa de Futebol Feminino em 2027 no Brasil. O América, eu digo que é um clube à parte na história do futebol feminino. O América possui o futebol feminino mesmo antes da obrigatoriedade, né? Então o clube realmente acredita na modalidade, acredita no desenvolvimento, e cada dia mais a gente vem desenvolvendo para entregar para elas um cenário de extrema qualidade, de extremo profissionalismo. Então hoje a gente tem esse CT aqui, que é um CT próprio delas, do futebol feminino, e a gente oferece todas as condições necessárias para uma atleta profissional se desenvolver, né? O América acredita muito no futebol feminino, e a consequência disso é o sucesso do que a gente vem alcançando aí ao longo desses anos de trabalho do clube com a modalidade. E ainda tivemos a presença da goleira Tainá, que foi medalha de prata com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Paris. E ainda deu a oportunidade das jovens bater aquele sonhado pênalti em uma goleira que é medalhista. Eu acho que hoje para o futebol feminino o projeto é importante, né? Então fico muito feliz elas batendo pênalti em mim. Achei legal bastante a resenha. Quando eu comecei eu não tinha isso.
Acho que os projetos vêm crescendo bastante, ainda mais voltado ao futebol feminino, voltado ao esporte. Então eu acho muito legal e acredito também que pode acontecer mais vezes. A minha trajetória foi uma trajetória bastante difícil, né? Sempre gostei de jogar bola, desde a minha infância, desde criança. Mas confesso que não foi fácil, passei por bastante dificuldade, bastante desafio, mas sempre acreditando que o futebol feminino iria mudar. E foi o que aconteceu. Acho que se eu estou aqui onde eu estou é porque eu sempre acreditei e sempre me dediquei para isso. Achei muito bacana, eu gostei muito de ver o empenho delas, realmente foi algo inspirador. Elas são muito gente boa, de longe parece que elas são mais bravas, mais fechadas assim, mas na hora de bater o bate-papo é muito bom. A área também é muito mais fresquinha, algo bem legal, eu gostei bastante. Eu não entendia muito de futebol, eu quase não assistia futebol de feminino, agora eu vou começar a assistir mais. Ficar mais ligada, tanto do América, de outros times, do Brasil também, porque eu não assisto muito. E o Circuito Olimpismo 365 em Minas Gerais desembarcou na Arena MRV. E aqui numa das arenas mais tecnológicas do país, que a gente aprendeu um pouco mais sobre sustentabilidade e solidariedade no futebol e também viveu a emoção da paixão de um dos esportes mais queridos do país com os jovens da Renapse em Belo Horizonte. O Instituto Galo é um exemplo para os jovens, né? Os jovens de todos os times, não só atleticanos, que eles estão vendo o exemplo que o Instituto Galo dá de participar e de patrocinar vários esportes para as pessoas mais carentes. E além disso, a gente tem um complexo onde a gente atua com Escola do Futuro, o Galo Pong e a Escola de Inglês. Então a gente está criando o exemplo para todos os times do Brasil. Eu gostei muito da visita porque é algo que mexe com a nossa paixão e eu fico muito feliz que a Renapse nos deu essa oportunidade e um sonho mesmo vir cá e conhecer todos os lugares que a gente conheceu. Porque o futebol ele atende várias áreas além do futebol. Ele deu uma palestra falando sobre muito energia sustentável, sobre o quanto que o futebol ele impacta não só dentro de campo, mas muito fora. A experiência foi incrível, assim, para mim que é atleticana é um sonho estar aqui, conhecer todos os bastidores, vestiário, tudo por dentro, foi incrível. Poder estar ali, né, passar a mão assim, onde o Hulk sentou, onde o Arana sentou. Então, assim, com certeza foi a parte mais incrível para mim. Muito legal conhecer esses projetos, né? Projetos que acreditam no esporte, assim como o Olimpismo 365. E foram muitas ações em Minas Gerais, mas você acha que acabou? Não acabou não, porque teve a presença do 5 vezes campeão paralímpico Gabrielzinho. E você confere tudo isso agora e foi, muito legal. Estamos aqui em Minas Gerais para mais uma etapa do Olimpismo 365 e a galera tá muito animada! Primeiramente, eu tenho só agradecer a oportunidade. Eu falo que compartilhar, né, contar um pouco da minha história de alguma forma, independente para quem seja, é um sonho meu da vida, é um sonho meu de infância, é um sonho da minha família. Então o esporte, além de transformar toda a minha vida, a vida da minha família também, ele tem me proporcionado realizar mais esse sonho que antes do esporte, antes da natação, antes de tudo aparecer, era o meu sonho principal de vida. Então sou muito feliz e espero ter contribuído de alguma forma para vocês, para alguém, porque eu já fui, né, um jovem sonhador, principalmente no esporte, e de alguma forma poder contar a minha história. Incentivar, espero ver vários aqui se dando muito bem na vida, na sua área, no que for fazer e se sentir, claro, né, com muita alegria tudo e se sentir cada vez mais realizado. O esporte, ele nos ensina muito e claro que o que nos ensina são os valores, né? Claro que o resultado é importante, uma medalha é importante, mas acredito que você se transformar, né, você mudar como pessoa, você ser uma pessoa melhor, você consequentemente vai ser um atleta melhor, mais determinado
E por você fazer tanto bem, você sentir bem, fazer o bem ao próximo também, isso vai te proporcionar, né, viver coisas maravilhosas. E o esporte, a gente, né, eu falo que a gente colhe sempre o que a gente planta, então a gente tem que sempre colher o bem para plantar o melhor ainda. Eu que agradeço, né, a oportunidade, espero voltar aqui não só mais uma, mas diversas vezes, um projeto maravilhoso, fico muito feliz e eu sou muito realizado em conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, como eu falei, principalmente os jovens, que é o futuro, né, do nosso país, e de alguma forma conseguir contribuir para isso, saio daqui extremamente satisfeito e estou de portas abertas, de caminhos abertos para poder voltar aqui mais vezes e ajudar sempre. Tá tendo essa oportunidade de conviver, né, vivenciar esse evento, para mim tem sido algo que eu sempre sonhei, para ser sincero com você, né? Eu sempre gostei desse meio da comunicação e gostei muito da área esportiva. E tá vivenciando isso tem sido excelente para mim. O dia hoje para mim tá ganho. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo da Renapse, você por ter me concedido o espaço para estar dizendo aqui palavras, as instrutoras da Renapse, os instrutores, a Aristela também que está fazendo parte do projeto, porque desde meu primeiro dia na Renapse eu tenho aprendido muita coisa e tudo eu tenho colocado em prática tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E o momento de hoje não vai ser diferente, né? Então, o momento de hoje para mim tem sido inesquecível. O evento de hoje coroa uma semana, a Semana do Olimpismo 365, aqui em Belo Horizonte, fantástica e cheia de oportunidades para os nossos jovens. Nós tivemos a oportunidade de visitar vários projetos sociais, ter trocas com as comunidades, acessar as comunidades e ampliar os horizontes dos nossos jovens, comprovando para eles que o esporte transforma, o esporte impulsiona e o esporte traz benefícios incalculáveis. E a gente recebe hoje aqui no evento o Gabrielzinho, com a sua história de vida, com a sua história de superação, coroando aí a nossa semana, que foi uma semana repleta de aprendizado, repleta de impacto para os nossos jovens e para os nossos colaboradores também que participaram de alguma forma, assessorando toda essa jornada. Para mim está sendo sensacional. O Gabrielzinho realmente é um homem assim de motivar as pessoas, porque a gente tem que ter certeza que a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, que a gente é dependente sim das pessoas para estar ajudando a gente, para dar mais força para a gente, porque se depender da gente mesmo, a gente não tem aquela motivação de falar eu vou conseguir, eu vou fazer tudo. E assim, tá sendo sensacional porque ele é um exemplo de pessoa, ele passou muita dificuldade no início para conseguir fazer a natação dele pelas dificuldades dele e mesmo assim isso não atrapalhou ele nada, tanto que ele está sendo campeão aí hoje em dia, né? O evento hoje foi maravilhoso, uma oportunidade ímpar receber a Renapse aqui no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Sem dúvida, esse evento foi um marco para todos nós, porque nós trazemos os valores olímpicos e paralímpicos para toda essa população de jovens que assistiram hoje à palestra de excelência que o Gabriel Araújo fez. Sem dúvida, os valores de esporte que envolvem excelência, respeito, igualdade, o fair play, a inclusão por meio do esporte, tudo isso faz com que a gente cada vez mais fortaleça a nossa sociedade, principalmente nossas crianças e jovens, trazendo esses conceitos da importância de estar no meio esportivo. Nós aqui do CTE temos o Centro de Referência Esportivo Paralímpico Brasileiro, no qual a gente oferece modalidades paralímpicas para pessoas com deficiência. Nós atendemos cerca de 120 pessoas com deficiência por meio do esporte, oferecendo atletismo, natação, halterofilismo e para taekwondo. São modalidades que a gente oferece de maneira gratuita para a população com deficiência e a gente acredita muito que nós temos que cada vez mais incluir. E incluir não somente para a vida, para a sociedade, mas também que eles levem para casa os seus conceitos que a gente traz no esporte. A universidade ela tem esse papel, por ser uma universidade pública, de trazer e oferecer, sem dúvida, os valores do olimpismo para essa sociedade, para esse público. E durante o evento eu conheci a Clara, que é atleta e também uma artista da música. E ela pediu para cantar e tocar um ukulele para o Gabrielzinho. Então se prepara para o momento de fofura.
tantas vezes, já achei que era o fim. E eu que só vivi perdido, só fui me encontrar em ti. Entendi que eu te devo tudo, mesmo sem tu não me cobrar nada. Sabe que me espera no futuro, deixa minha alma aliviada. Entendi que não se colhe fruto, de árvore que não é machucada. E pra você não tem, o prazer está na caminhada. Eu aprendo tudo com o Senhor, mesmo que às vezes pelo amor. Pra nenhuma vez me questionou, mas me deixou triste. Disse meu filho, não vai dar pra desistir. Segue nessa força e determina o final mais cedo. Eu gostei bastante, me incentivou muito no meu esporte e eu aposto que também incentivou várias outras pessoas. Eu comecei a tocar o ukulele faz um tempo já. Meu sonho era tocar o ukulele, minha inspiração do ukulele é a cantora Isadora Pompeu, eu gosto muito dela. Aí através dela eu tive esse sonho de tocar o ukulele, aí meu pai comprou pra mim. Esse aqui já é o meu segundo ukulele, meu pai comprou pra mim, porque esse é profissional, aí agora eu tô tocando isso. Você pratica algum esporte? Eu pratico, eu sou da natação daqui do CTE. É isso. Como é que é o esporte na sua vida? Ele é muito importante, ele é como se fosse um lugar, a piscina é um lugar de descanso, né? Como o Gabrielzinho falou, descansa a mente e cansa o corpo, é muito legal. Eu amo muito a natação, a minha mãe me traz com todo esforço, eu gosto bastante e já virou uma parte da minha rotina já. Que legal, né, gente? Conhecer um pouco mais da história do Gabrielzinho que inspirou muitas pessoas lá em Minas Gerais. E ele tem uma frase que é maravilhosa. Vocês não sabem o quanto eu sou obcecado em vencer. Uma frase que inspirou muitos jovens em Minas Gerais e eu espero que tenha impactado você aí de casa também. E, gente, essa foi mais uma edição do Circuito Olimpismo 365 e eu espero vocês na próxima cidade. Tchau, tchau! É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma etapa do Circuito Olimpismo 365. Já tivemos a edição de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais e você pode conferir todas no nosso canal do YouTube, @Sistema Sagres. E a próxima edição vai contar com muito chimarrão lá no Rio Grande do Sul. Então fica atento na programação da Sagres TV e não perde. Aquele abraço!